Livro de volume 2, Memórias da Educação Física e Esporte, capítulo 2, a produção do conhecimento em circulação no GTT, Memórias da Educação Física e Esporte, análises a partir do Combras e Conice, de 2009 a 2017. Bom, as ideias centrais do capítulo tem questão em avaliar e mapear a produção de conhecimento no campo da educação física, para tanto servir como auxílio para futuras produções e também como norteamento dos estudos orientados nos projetos já existentes, quanto para contextualizar para os recém-chegados na área de pesquisa. Bom, foi elaborada uma série de linhas temporais, uma espécie de diferenciação de temáticas e instituições, para categorizar e exemplificar e colocar em categorias e espécies de subdivisões os projetos apresentados no decorrer dos anos, nesses dois eventos, tanto o Combras quanto o Conice. E chegando ao fim do capítulo, a gente alcança uma espécie de planilha, uma produção que o autor fez de separação entre todos os capítulos já criados e os futuros projetos apresentados pelos professores, para que seja uma forma quantitativa e expositiva sobre determinados contextos e assuntos bem organizados e descritivos para auxílio dos futuros pesquisadores e para facilitar a manipulação de informação. O projeto dos autores deste livro é realmente útil e prático, tanto para os membros acadêmicos quanto para os membros de setor de pesquisa, que eu esqueci o termo técnico. Mas não é muito efetivo para quem está iniciando na área, como nós, os próprios alunos de graduação, por se tratar de uma quantidade exagerada de informações e não contextualizadas, pois para você saber sobre o tema que aquele autor está falando, aquele projeto que aquele autor está explicando, você tem que saber exatamente qual é o projeto, e o livro não deixa, o capítulo em si não deixa exemplificado o contexto daquele projeto, muito menos sobre o que é que ele está apresentando. Ele somente coloca o projeto na planilha específica, na categoria específica, determinando que aquele projeto vai para aquele setor que vai ajudar a buscar mais informação sobre aquele determinado assunto, mas não te introduz no assunto, muito menos explica sobre ele. Então, o projeto é útil e prático para a área acadêmica, não é efetivo para os iniciantes, para a graduação, e a quantidade de informação para ser absorvida é muito grande, não é efetivo você tentar compreender todos os projetos ali apresentados, porque não é provavelmente possível no decorrer da leção, da quantidade de aulas letivas que você vai ter sobre esse tema, esse determinado assunto. E os dados aritméticos também da planilha são bem difíceis de compreender, pois ou você é pesquisador da área ou sabe sobre o projeto, que aí você vai entender sobre determinados X números de pesquisas, que é o projeto de estudo de... Um exemplo, diferenciação de gêneros, aí quantos X membros do projeto optaram por escolher determinado assunto, quantos X membros do projeto escolheram por optar em entrar em determinado outro assunto, e você não entende nada sobre aquilo, sobre
o que essa quantidade de membros realmente é efetiva em cima daquele projeto. Não dá para entender direito e não faz sentido para quem não é da área de pesquisa, como a gente. Em suma, a ideia produzida em si, no geral, é muito boa, para quem consegue absorver, principalmente, os acadêmicos, e para os alunos recém-chegados em si, que estão tentando entender sobre determinado, se ele conseguir pegar aquilo ali e absorver realmente sobre o que o autor está falando e sobre o que o autor está propondo a trazer, deve ser muito bom ao auxílio dessas planilhas e dessa quantidade de informações sobre quantos projetos foram apresentados, quais são os projetos, número de participantes, os autores, qual a metodologia de cada autor, mas considerando o texto como um auxílio de pesquisa e produção acadêmica, não como um texto de elucidação ou contextualização de alguma matéria em si. Então é um ótimo trabalho dos autores, o livro em si, o capítulo em si é muito bom, mas de difícil compreensão e muito difícil para quem é graduando. Então, esse é a resenha do capítulo 2, a produção do conhecimento científico e circulação, a produção do conhecimento em circulação no GTT Memórias, Educação Física e Esporte, que é o nome do conjunto, do grupo. E análise a partir do Combrace e Conice, que é os eventos que acontecem, as publicações dos artigos científicos de 2009 a 2017, que é a época em que foi analisada e feita a planilha com todos os arquivos ali que foram postados ali. Deu 120 e poucos projetos de pesquisa e quem quiser ter interesse, olha no capítulo e, mesmo sem entender muito, dá para ver os dados, pelo menos. Então esta é a resenha bem curta, porque é muito técnica esse capítulo, então não tem muito o que falar sobre ele, e é isso.